nossa mesa de beta-bloqueadores na insuficiência cardíaca, em foco o bisoprolol na prática clínica. Teremos aqui 2 grandes líderes do Brasil que vão nos ensinar a como utilizar beta-bloqueador. E com certeza você aí, no seu consultório ou na sua casa, que tem várias dúvidas ainda, embora seja um fármaco de longa data, vocês vão ver que há vários temas que nos incomodam. E nada melhor do que os grandes especialistas, com a sua experiência, trazer para a gente algo que acrescente na nossa prática clínica. A nossa mesa ela vai ter 4 blocos, portanto, fique bem atento a isso. Nós vamos dividir de uma forma muito didática para que você possa consultar a qualquer momento e tirar as suas dúvidas. Nosso primeiro bloco vai versar sobre a área de farmacologia, só que aquela farmacologia aplicada à prática clínica. Não se preocupe, não é aquela farmacologia da universidade, da faculdade, não. É algo muito interessante. Então vamos começar focado num tema muito interessante. A primeira pergunta é clara, eu vou utilizar aqui ao meu lado a doutora Fabiana, que é uma grande líder nacional e tem grande experiência tanto em pacientes ambulatoriais quanto pacientes graves, o que vai nos permitir esse mix de entendimento, para que ela possa nos dar uma ideia sobre o porquê ainda estamos aqui em 2020 discutindo beta-bloqueadores. Quais são ainda as dúvidas que existem na prática clínica, no dia a dia, ou receios que possam ainda não estar todos os nossos pacientes e que deveriam estar, de acordo com todas as diretrizes, tomando beta-bloqueador. Fabiana, por que ainda temos a necessidade de debater profundamente beta-bloqueador em 2020? Marcelo, esse assunto sobre os beta-bloqueadores nas doenças cardiovasculares, ele ainda é palco de muita atenção. Por quê? Os beta-bloqueadores nas doenças cardiovasculares têm um impacto extremamente importante. Embora nós temos aí dados científicos que mostram o impacto do benefício dessas drogas, tanto na doença coronária quanto na insuficiência cardíaca, ele ainda é, de certa maneira, subutilizado. Então, ainda temos cenários em que os pacientes não estão em uso da medicação, talvez por um temor de potenciais efeitos colaterais, talvez por uma inércia terapêutica, uma dificuldade do cardiologista em entender que é necessário otimizar a dose até as doses plenas desses medicamentos, especialmente na insuficiência cardíaca. Então, acho que falar sobre isso em 2020 volta a um cenário muito importante. Por quê? Porque nos últimos anos, especialmente na insuficiência cardíaca, tivemos várias drogas novas sendo avaliadas na insuficiência cardíaca e mostrando redução de mortalidade. Então, será que por conta disso nós devemos abandonar os beta-bloqueadores? E quando nós voltamos para os principais estudos em insuficiência cardíaca, o que nós temos de redução? Redução de 35% de mortalidade com os beta-bloqueadores. Consequentemente, o impacto dessa medicação é extremamente importante e voltar a falar dela e dizer que nós devemos manter o uso de beta-bloqueadores em pacientes com doenças cardiovasculares, principalmente doença coronariana e insuficiência cardíaca, é fundamental para que todos saibam desse cenário. Então vejam bem, o que Fabiana nos traz, que é angular você manter beta-bloqueador, independente dos novos fármacos e avanços que nós estamos tendo, e nós vamos discutir isso longamente no decorrer do nosso workshop, o beta continua sendo um dos pilares. Mas é importante que a gente, como clínico, entenda como é que o beta atua, para que eu fortaleça a minha certeza da sua utilização. E aí eu tenho o professor Marcos Simões, que tem uma extensa experiência e entendimento em farmacologia clínica, para que ele possa nos explicar, Marcos, o que a gente espera quando usa um beta-bloqueador em termos de benefícios. É beta-1 bloqueio, é beta-2 bloqueio? O que eu, como clínico, tenho que saber do ponto de vista prático, esse entendimento, para que me ajude no dia a dia a tratar melhor do meu doente? Marcelo, então esse é um assunto muito interessante. Acho que vale a pena nós revisarmos rapidamente alguns conceitos básicos de fisiologia. Então, o sistema nervoso simpático, ele usa a norepinefrina como neurotransmissor. E as diferentes ações fisiológicas e eventualmente fisiopatológicas da norepinefrina, elas acontecem quando ela se liga a diferentes tipos de receptores. Esses receptores
Existem vários tipos e subtipos, mas os mais importantes do ponto de vista clínico são o beta-1, beta-2 e o receptor alfa-1. E conforme a densidade, a presença desses receptores, a norepinefrina então muda a sua ação fisiológica ou eventualmente fisiopatológica nesse cenário. Então, rapidamente comentando sobre o receptor beta-1, ele é um receptor muito importante que ele media uma série de ações fisiológicas, mas o hiperestímulo crônico continuado do receptor beta-1 traz uma série de ações nocivas. De maneira que o bloqueio do receptor beta-1 pode produzir efeitos importantes que são benéficos para o sistema cardiovascular, antagonizando essas ações deletérias desse hiperestímulo crônico continuado. Então, o bloqueio do beta-1 está associado no sistema nervoso central à redução do drive, do estímulo simpático. No coração, ele produz bradicardia, reduz a excitabilidade miocárdica, poupa o coração do ponto de vista de produção de força, produzindo então uma poupa energia e permite a recuperação energética do músculo cardíaco e diminui também as arritmias, o que faz um efeito clínico muito importante de reduzir a morte súbita. Outro sítio de ação dos receptores beta-1 são os vasos, e o bloqueio do beta-1 produz melhora da função endotelial, porque diminui a produção de radicais livres, melhora a cascata de sinalização GMP cíclico e traz efeitos benéficos de vasodilatação, o que é importante do ponto de vista clínico. No rim, a ação do bloqueio do receptor beta-1 produz vasodilatação e diminui a secreção de renina, diminuindo a ativação da cascata de ativação neurohormonal do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, os benefícios de bloquear o receptor beta-1 são muito amplos e diversos em diferentes tecidos. O receptor beta-2, ele tem ações fisiológicas diferentes. E bloquear o receptor beta-2, normalmente, não é algo desejável ou traz efeitos benéficos para o sistema cardiovascular, porque o beta-2 ele tem ações benéficas interessantes, ele regula o metabolismo. Então, bloquear o beta-2 pode produzir aumento da resistência periférica à insulina, pode produzir efeitos de aumentar lípides. O beta-2 ele regula parcialmente o tônus vascular periférico. Então, bloquear o receptor beta-2 pode reduzir fluxo sanguíneo periférico para a musculatura, isso causar sensação de fadiga. Então, usualmente, da mesma forma que é importante, do ponto de vista clínico, bloquear o beta-1, manter o beta-2 não bloqueado, ou seja, para que suas ações fisiológicas aconteçam, é algo importante. Daí a importância da cardioseletividade, usar drogas que bloqueiam seletivamente o beta-1. O receptor alfa, o mais importante deles é o alfa-1, ele basicamente age na periferia e ele tem uma ação vasoconstritora, de maneira que bloquear o alfa-1 é interessante porque isso pode produzir vasodilatação, diminuição da resistência arteriolar periférica e melhorar a perfusão dos órgãos periféricos e do fluxo sanguíneo. Olha, veja que interessante. Então, o que a gente pode entender aqui é que tudo que eu desejo de benefício é mediado pelo beta-1. E com isso, quando a gente fala bloqueia beta-1, automaticamente eu liberei beta-2. E se eu não bloquear o beta-2, eu tenho o benefício do beta-2 liberado. Vejam a importância. E aí nós vamos entrar num tema que é o nosso dia a dia, que a gente sempre ouve. E vou trazer este tema para a doutora Fabiana, que é exatamente a questão da beta-seletividade. Esse é algo que todo dia a gente ouve falar, mas que na realidade a beta-seletividade, já estou provocando a Fabiana aqui, o que se diz é que nenhum beta-bloqueador é seletivo. Todos eles perdem a seletividade de acordo com a dose, exceto o bisoprolol, que na sua dose máxima não perde. Eu queria ouvir da Fabiana esse aspecto. O que é um beta-seletivo, Fabiana? Como é que a gente pode considerar no dia a dia dose, não é dose dependente? E uma outra coisa muito importante que as pessoas pouco dão atenção é a questão da lipossolubilidade. Isso impacta muito na prática clínica. Eu gostaria muito que você trouxesse para nós na prática, o que define seletividade, quem é o lipofílico e o que isso impacta. Nos ajuda, por favor.
Marcelo, você tocou num ponto bastante importante, né? Então, nós não temos nenhum beta-bloqueador exclusivamente seletivo, beta-1 seletivo ou beta-2 seletivo. Então, todos os beta-bloqueadores têm ação sobre os receptores beta-1 e beta-2. No entanto, a seletividade é dada pela dose que esses medicamentos utilizam. Então, os beta-bloqueadores ditos não seletivos são aqueles que já em baixas doses têm ação tanto sobre beta-1 quanto sobre beta-2. E aqueles beta-bloqueadores que são ditos como seletivos são aqueles que, em doses elevadas, ainda não perderam a sua seletividade pelo receptor beta-1. E esse é um exemplo muito bom para o bisoprolol, em que nós só temos a perda de seletividade beta-1 com bisoprolol acima de doses de 20 miligramas. Se nós considerarmos que a dose terapêutica para o paciente com insuficiência cardíaca é de 10 miligramas ao dia, nós teremos então que o nosso paciente em uso de bisoprolol consegue manter uma seletividade bastante interessante na dose terapêutica do bisoprolol. Então, acho que esse é o cenário mais interessante do uso do bisoprolol em relação à seletividade. E como o Marcos nos colocou agora há pouco, tendo todos os benefícios de se bloquear o beta-1 sem bloquear o beta-2. Com isso, a gente acrescenta os benefícios de se manter o beta-2 desbloqueado no tratamento da insuficiência cardíaca, inclusive aproveitando os seus efeitos de vasodilatação, que, embora discretos, também têm um papel importante no tratamento da insuficiência cardíaca. E falando... Alguma coisa mais? Não. Não? Posso falar da lipossolubilidade? Era exatamente isso que eu queria dizer. E falando sobre lipossolubilidade, esse é um outro dado muito interessante. Por quê? Os beta-bloqueadores têm lipossolubilidade diferentes, ou seja, isso vai fazer com que esse beta-bloqueador tenha uma maior ou menor penetração na barreira hematocefálica. E quanto mais lipossolúvel, maior a penetração na barreira hematocefálica e maiores são os efeitos colaterais no sistema nervoso central. Então, maior taxa de depressão, de insônia. Esses pacientes acabam tendo perda de libido. Então, se a gente usa um beta-bloqueador que é com baixa lipossolubilidade, nós vamos ter menor penetração e menor taxa de efeitos adversos. Então, para o nosso paciente, acaba sendo uma vantagem. Ele tem o efeito beta-1 seletivo e, ao mesmo tempo, tem pouca lipossolubilidade com o uso de bisoprolol. Excelente. Vejam só quanta coisa interessante que você usa no seu consultório. E agora, com isso que a Fabiana nos trouxe, juntando com o conhecimento de fisiologia que o Marcos nos trouxe, a gente começa a entender muita coisa. Então, o succinato de metoprolol, a partir de 75 miligramas, começa a perder seletividade. Com 100, ele não é mais seletivo. E a dose da hipertensão é de 100 a 200. O carvedilol, desde cedo, não é seletivo. O nebivolol acima de 5 deixa de ser seletivo. O atenolol acima de 50 começa a perder seletividade, com 100 não é mais seletivo. E com relação ao bisoprolol, ele não perde. Lembra, quem passa para o cérebro, leite materno e placenta, succinato de metoprolol, nebivolol. Eu estou falando aqueles aprovados para insuficiência cardíaca, porque o propanolol passa direto. Então, quando você pega esses dois conhecimentos, agora eu consigo levar e fazer a pergunta que você quer saber, que é o que te limita a usar o beta-bloqueador, que é a história do par-efeito. O par-efeito justamente baseado em tudo que a Fabiana começou a colocar. Marcos, então, com todos esses novos conceitos, como é que agora você orienta o clínico com essa... Já que falamos da seletividade, você explicou os receptores, a Fabiana caracterizou os beta-bloqueadores, para que o clínico não tenha receio de usá-los frente àqueles ditos par-efeitos comuns. Ok. Então, esse receio do uso do beta-bloqueador, como você colocou bem, está muito ligado ao receio, ao risco de exacerbar alguma comorbidade que esteja presente em um determinado paciente. É interessante observar que quando se fala de uso de beta-bloqueador, a grande parte dos efeitos colaterais, esses par-efeitos, são ligados à ação do receptor beta-2, o bloqueio do receptor beta-2. Por exemplo, o receptor beta-2, ele produz primariamente relaxamento de musculatura lisa, não só
vascular, mas também na musculatura brônquica. E o bloqueio do receptor beta-2 pode então exacerbar o tônus da musculatura brônquica e causar broncoconstrição e piora dos fluxos aéreos. É daí que vem o efeito colateral dos beta-bloqueadores que não são cardioseletivos, ou seja, que bloqueiam simultaneamente o beta-1 e o beta-2, de produzir a exacerbação da asma ou piora da doença pulmonar obstrutiva crônica, e o paciente então tem piora do quadro respiratório, dos seus sintomas, e isso de fato tem que ser evitado. Então, quando se escolhe na prática clínica um bloqueador cardioseletivo, ou seja, que bloqueia o receptor beta-1, mas deixa a ação do beta-2 livre, você então tem uma incidência muito menor, é bastante seguro se usar tanto um DPOC, principalmente um beta-bloqueador cardioseletivo. E na asma, é possível começar o tratamento e se introduzir com cuidado um beta-bloqueador que bloqueia exclusivamente ou tem cardioseletividade, bloqueia o beta-1 e não o beta-2. Outras ações importantes são para efeitos colaterais sobre metabolismo, que também são mediados pelo bloqueio do beta-2. Principalmente aumento da resistência periférica à insulina, aumento da glicemia, o descontrole do diabetes. Isso pode ser muito mais atenuado, ou seja, evitado quando se usa um bloqueador mais cardioseletivo. Da mesma forma, como já foi comentado, um cardioseletivo ele tem menos efeito colateral que vai impactar na qualidade de vida em relação a libido, disfunção erétil e sintomas, alterações do humor e depressão, que também estão ligados à ação do beta-2. E por fim, não esquecer que nossos pacientes, eles comumente têm doença arterial periférica. Então, a doença obstrutiva arterial periférica, claudicação intermitente, ela pode ser exacerbada se você bloqueia o beta-2, porque ele tem um efeito vasodilatador periférico. E usar, então, um beta-bloqueador cardioseletivo pode diminuir esse risco e você pode começar com segurança e monitorar um paciente que tenha claudicação intermitente, obstrução arterial periférica, desde que você use, então, um bloqueador cardioseletivo. Então, isso faz com que o risco de efeitos colaterais seja muito minimizado e seja seguro usar o beta-bloqueador em todos esses cenários. Excelente. Só enfatizando 2 pontos aqui. Antes que você pense, poxa, a diretriz brasileira de pneumologia deixa muito claro que é contraindicado em paciente asmático tomar beta-bloqueador. Mas olha lá no segundo parágrafo, eu sei isso porque já fui questionado sobre isso, e está escrito lá, está contraindicado no paciente asmático sintomático. Sintomático está em crise. O que o Marcos nos trouxe, está muito claramente visto isso, numa revisão do Cochrane, que é plenamente seguro no paciente asmático, controlado, fora de crise. E para finalizar, só trazer que você pode querer o beta-2 bloqueio. Você pode querer que passe para dentro do cérebro, né, Fabiana? Se eu tiver uma hipertensão arterial central, se eu tiver grande ansiedade, se eu tiver um hipertireoidismo central, eu posso desejar um beta central. Nesse caso, eu estou consciente que estou fazendo esse efeito para uns indesejáveis, para outros desejáveis. Eu nunca me esqueço, tinha um doente com suporte ventricular mecânico definitivo, e esses doentes, eles costumam cursar com hipertensão maligna, porque ele para de ter fluxo pulsátil. E o baroreceptor fica maluco, Marcos, fica maluco, porque para de pulsar. O baroreceptor entende que você está em parada cardíaca e dispara uma hipertensão arterial central maligna. O cara fica hipertenso absolutamente e não pode quando você tem um device desse. E nós só, dentro da farmacologia, descobrimos, migramos de um bisoprolol que não passa para o cérebro, quando entrou com succinato metoprolol, controlou a pressão. Então, assim, com isso a gente encerra o primeiro módulo.